Sejam muito bem-vindas ao programa O Amor Está no Ar. Eu sou Carol Flaviano e essas aulas são para te ajudar a salvar o seu casamento antes que ele chegue ao divórcio. E essa é uma edição especial que eu tô fazendo essa semana, que é uma antecipação aí pro evento, é um aquecimento pro evento Segredo do Casamento à Prova de Divórcio. Ele vai começar logo na segunda-feira, semana que vem. São 3 aulas exclusivas para vocês. O tema das aulas vão ser relacionados a unir fé e ciência para desvendar a cabeça do homem. Vai ser uma aula super interessante. Para quem ainda não está participando dessas aulas, entra lá no link que está na minha bio, é só clicar lá no link, se cadastrar através do e-mail. Dentro lá do e-mail, assim que você se cadastra, você vai receber informações ali no seu e-mail sobre como acessar o grupo de WhatsApp, para você conseguir receber todas as orientações e tudo mais. Então, se você ainda não está participando desse grupo, se você ainda não se inscreveu para o evento, se inscreve, porque vai ser um evento incrível, eu tenho certeza. E hoje, especificamente, a gente vai falar sobre um tema que muitas vezes é um perigo que tanto o homem quanto a mulher não enxerga no casamento, que é os maridos solteiros, os amigos solteiros do marido, né? O quanto isso é um perigo que muitas vezes a gente não consegue enxergar. E hoje eu vou explicar o porquê que isso é um perigo. Sabe por quê que quando a gente pensa em amigos solteiros é um perigo para o casamento? Por conta do poder de influência desses amigos. Tá? O poder de influência, gente, é algo que vem sendo estudado há muitos anos. E a cada novo experimento que surge, a cada nova experiência que os cientistas fazem, a gente consegue perceber o poder da influência sobre as pessoas. E isso não tem nada a ver com caráter, isso não tem nada a ver com nível de inteligência, capacidade cognitiva, não tem a ver com nada disso, tem a ver com uma necessidade que a gente tem, que a gente traz desde a época das cavernas, que é a necessidade de pertencer. São feitos uma série de estudos e o que a gente chama esse fenômeno de influência é prova social. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagina que vocês estão num lugar novo, vocês foram viajar, você e seu marido, e vocês precisam escolher onde jantar. Aonde que a gente vai jantar? Aí você tem lá, você tá numa rua. De um lado da rua tem um lugar completamente vazio, né? Os dois ali são restaurantes de carne. Um lado da rua tá completamente vazio, o outro lado tá super cheio, tem uma fila gigantesca. Qual que você escolhe? Quando você olha para o que tá vazio, o que você pensa na hora? Você fala, se tá vazio é porque não deve ser bom. E aí você não sabe nada, você não sabe se é bom, você não sabe se é barato, se é caro. A única coisa que você sabe é que todas as pessoas estão indo para o outro restaurante. E aí o que você faz? Você fala, bom, se todo mundo está indo para lá, é porque lá deve ser bom. Isso é o que a gente chama de prova social. A nossa única prova que a gente tem que aquele primeiro lugar que está cheio é bom, é porque estão todos lá, né? Por isso se chama prova social, né? Toda a sociedade está naquele restaurante. E isso a gente consegue chamar também de efeito manada. Ou seja, se uma pessoa vai, todas as outras vão atrás. E além desse experimento, né, além desse teste que fizeram, foi feito também um experimento que quando você para analisar, você fala, gente, que absurdo, mas não é. Fizeram um experimento dentro de um consultório, onde tinha ali pessoas que estavam fazendo parte ali dos bastidores, né, eram atores. E esses atores, a cada vez que um sinal tocava, a cada vez que um alarme fazia pi, esses atores, eles se levantavam. E aí entrou uma moça, ela sentou, normal, estavam todos sentados ali como se eles estivessem no consultório médico, esperando ali, né? E aí a moça sentou e aí veio um apito, pi, aí eles levantaram. Ela olhou assim pra eles, não entendeu nada e continuou sentada. Falou, bom, sei lá, né? E aí continuou, aí fez o pi, aí chamou uma pessoa entrou no consultório médico. Aí daqui a pouco fez pi de novo, todo mundo levantou. Aí todo mundo levantou, ela olhou e falou, gente, mas por que essas pessoas estão levantando? Continuou sentadinha. E aí entrou outra pessoa. E aí toda vez que esse sinal, ele
tocava, ele soava, as pessoas levantavam. Só que ela começou a ficar tão incomodada de não estar fazendo o que eles estavam fazendo, que o que ela começou a fazer para se sentir pertencendo, ela começou a levantar também. Então, toda vez que uma pessoa entrava, toda vez que o sinal tocava, ela levantava. Então, gente, e aí, beleza, entrou todo mundo. Quando ela ficou sozinha e o sinal continuou tocando, o que ela fez? O sinal tocava, ela levantava. O sinal tocava, ela levantava. E aí entrou uma outra pessoa, que também não era da equipe nem nada, não era ator. E toda vez, e ele entrou, sentou e só estavam eles dois. Aí o sinal tocava, ela levantava. Sem entender, por quê? Porque todos os outros estavam fazendo, mas como tava só ela ali, ela continuou. Por quê? Porque ela seguiu o efeito manada, ela seguiu o que as pessoas estavam fazendo. E a reação que ela estava tendo, quando todo mundo levantava e ela não, esse mesmo rapaz começou a ter. Quando ele olhava para ela levantando, e ele olhava, ele não entendia, e ela sentava. Aí, depois vocês pesquisam esse experimento aí na internet, experimento da prova social, isso é muito legal de ver. E aí, foi entrando mais pessoas ali. E essas pessoas, sem entender, mas mesmo sem entender, começou a seguir o comportamento dela. Olha só que curioso isso. E por que eu tô falando isso pra vocês? Porque, gente, mesmo quando a pessoa, ela não entende o que ela tá fazendo, mesmo se ela não sabe direito por que ela tá fazendo isso, ela acaba fazendo porque todos fazem. Olha o poder da referência, olha o poder da influência. É por isso que eu trouxe esse tema aqui, pra gente falar sobre os amigos solteiros do seu marido. Por quê, gente? Por que se a gente não... Como eles têm todo mundo tem essa necessidade tão grande de pertencer, se a gente não muda esse ambiente dos nossos maridos, ele vai querer pertencer, entende? Ele vai querer pertencer a esse grupinho de amigos solteiros. E o que esse grupinho de amigos solteiros eles fazem? Eles são ruins, eles são mau caráter? Não é nada disso. Só que eles não têm um compromisso, entende? Pessoas solteiras não têm compromisso com ninguém, não tem compromisso em voltar para casa, não tem compromisso de prover para uma família, prover para os filhos. Então, o que esse homem ele quer fazer? O que esse amigo solteiro ele quer fazer? Ele quer sair, ele quer curtir a vida, ele tá em outro momento. Agora, se o seu marido ele vive num ambiente em que todo mundo tá fazendo isso, o que você acha que vai acontecer? Imagina, os amigos deles todos vão pro bar. Eles querem todos sair, só os homens, até porque eles são solteiros, eles não têm compromisso com ninguém. O que seu marido vai querer fazer? Ele vai querer sair também com esses meninos, entende? E se os meninos estão fazendo uma coisa, gente, tá aí os experimentos para mostrar para vocês. As pessoas fazem, as pessoas querem pertencer, tá? Por isso que esse é um risco que a gente não vê. Muitas vezes a gente fala, não, mas o meu marido ele é diferente, o meu marido ele é cabeça, o meu... Gente, não dá sorte pro azar. Não dá sorte pro azar, tá? E aí, você pode falar assim pra mim, Carol, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer ele parar de andar com essas pessoas? Calma que a gente vai falar disso aqui. Mas eu quero que vocês entendam. Tamanho é o poder da influência que eu fiz um evento há um tempo e, inclusive, quem já se inscreveu, né, no evento, vai ter depois uma premiação. Eu não sei qual vai ser a premiação, preciso checar direitinho com a equipe, mas da última vez teve uma premiação para quem resumiu as 3 aulas, né? As 3 aulas do evento, postou na comunidade, e teve uma aluna que foi sorteada, né? Uma das que resumiu, uma mulher que ela foi sorteada para receber 1 hora ali de mentoria comigo, eu e ela. E quando ela tava contando pra mim, ela ganhou, né? A gente agendou a sessão dela e tudo mais, e quando ela tava me contando do casamento dela, ela me contou que o marido dela era viciado em bebida, né? Bebia demais, mas não assumia que bebia. Então era aquela questão assim muito difícil, né? Ela contando a história. E aí eu fiz uma pergunta pra ela. Falei assim, olha, deixa eu te perguntar uma coisa. Quem são os amigos do seu marido? Quem que é o círculo de amizade dele? Onde estão os amigos dele? Aí eu falei, são pessoas casadas, são pessoas solteiras? E ela falou pra mim, ela falou, Carol, os amigos dele são os amigos do bar. Como que ela quer, né, fazer com que o marido dela saia do bar,
sendo que as influências e as referências dele são os amigos do bar. Gente, são as únicas referências que ele tem, entende? Todos estão fazendo, você acha que ele não vai fazer? Consegue compreender o tanto que é poderoso o poder dessa influência sobre o marido? Isso é muito poderoso, tá? E aí, tem gente que fala assim, Carol, eu tento falar, mas não dá, eu tento falar pra ele não andar mais com fulano, não andar mais com ciclano. Gente, tudo que a gente quer tirar do outro, né, tudo que a gente quer que o outro pare de fazer, você precisa entender que não adianta você tirar, você precisa substituir. É a mesma coisa que eu sempre falo para as minhas alunas dentro do programa Elo no Lar. Eu falo assim para elas, olha, você quer substituir, você quer eliminar os pensamentos negativos da sua cabeça? Tudo bem, só que entenda, tirar ele não é suficiente. O que você precisa fazer é substituir, entende? Você precisa eliminar o pensamento ruim e colocar o pensamento bom. É a mesma coisa nas amizades. Você precisa substituir. Não adianta você falar para o seu marido parar de andar com fulano se é a única amizade que ele tem. E não adianta você também querer forçar. Quando a gente fala de influência, é muito mais você sugerir, é muito mais você trazer, implantar a ideia na mente para a pessoa amadurecer aquela ideia, entende? Então é diferente. Quando você confronta, quando você faz um confronto direto, aí que ele não vai querer se livrar dessa amizade, aí que ele não vai querer mudar o círculo dele de amizade, entende? Por exemplo, pessoas da igreja. Não sei se vocês aí frequentam alguma comunidade. Se não frequenta, começa a frequentar. Você e seu marido são ótimas referências. E aí você pode falar assim pra mim, Carol, mas o meu marido ele não quer ir pra igreja. Não adianta, ele não quer. Tudo bem, eu entendo, eu já passei por isso também. Eu sei que isso acontece, né? Do homem não querer, isso já aconteceu no meu casamento. E aí é nesse momento que você usa a estratégia que eu vou ensinar aqui pra vocês logo adiante, tá? Mas segura aí que isso é importante vocês entenderem que tem como sim você fazer parte dessa influência aí pra você conseguir mudar o círculo de amizade dos homens. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu vejo que as mulheres, assim, acabam errando muito aí no casamento é você pedir diretamente pro seu marido mudar. Não tem como, gente. Se você mudar, querer que o outro tenha outras amizades pedindo diretamente, não vai dar certo. Não adianta você falar. E aí você pode falar, Carol, eu preciso... meu marido não escuta o que eu falo. Ele não quer, ele não concorda com nada que eu falo. Se você pedir isso pra ele, ele não vai concordar mesmo. Por mais que você seja excelente na comunicação, você chega pra ele e fala, olha, eu quero que você pare de andar com tal pessoa. Ele vai falar, mas quem é você pra achar que manda em mim, né? Então, inclusive, a gente vai falar muito sobre os instintos do homem, como que funciona a cabeça dele lá no evento, mas isso é uma coisa que não funciona diretamente, né? O poder de comunicação da mulher não tá no confronto. O poder de comunicação da mulher, ele tá na sutileza, ele tá no jogo de cintura, tá? Então, entenda, você vai conseguir substituir por influência. Por exemplo, tem uma aluna mesmo do programa, dessa última turma aí do programa Elo no Lar, que ela tava me contando, né, que o marido dela também tem esse vício de bebida, inclusive tem aí um motivo, né, desse vício de bebida, ele tá tão presente e algo que acaba sendo uma fuga para os homens de um dos instintos que não são supridos, né. Eu já vi várias vezes acontecerem da mesma maneira, os maridos manifestando esse vício pela bebida por um instinto que não tá sendo suprido. Então, eu conversei com ela e que ela não estava entendendo como precisava fazer e agora ela vai aplicar aí no casamento dela, que é o seguinte, por exemplo, o marido dela, ele não tem muitos amigos ali também que não sejam do bar, né? Eles têm ali os amigos do bar, ele trabalha e tem ela, sabe? Não tem um vínculo assim muito forte com outras pessoas. E ele também não gosta de ir pra igreja. E aí eu falei pra ela, olha, traga as pessoas da igreja pro seu círculo de amizades. Traga, não precisa ele ir até a igreja se ele não quer, porque não adianta, o confronto direto não adianta, tá? Homem e mulher. Você tem que fazer o contrário, você tem que trazer a igreja para sua casa. Então o que você faz? Traz essas pessoas para sua casa. O seu marido, ele gosta de jogar futebol, a gente, né, buscou alguma coisa que o marido dela gostava, ele gosta de jogar futebol. Então,
conhece alguém lá da igreja que gosta de jogar futebol? Aí ela até falou, não, eu conheço, eu vou falar pra ele, pro meu marido, pra jogar futebol. Eu falei, não faça isso. Não faça isso. Converse com esse casal aí, explica pra eles a situação e deixa ele convidar o seu marido. Entende como você cria uma situação, você direciona essa situação, você influencia. Você não precisa ter um papel de atuação direto. Você pode criar uma estratégia em que você vai trazer esse casal para sua casa, esse homem vai falar, viu, vamos jogar futebol com a gente, vai ser legal. Aí o que vai acontecer? Ele vai começar a andar com pessoas ali da igreja, ele vai estar fazendo uma coisa que ele gosta, que é boa para ele, faz bem para ele e de lambuja aí, de sobremesa, ainda consegue ter essas referências boas para ele. E quando ele começa a ter essas influências, adivinha o que ele vai querer fazer? Ele vai querer pertencer a esse grupo. E para que ele pertença a esse grupo, ele vai precisar fazer o que essas pessoas fazem. Então, se era um marido egoísta, ele vai começar a andar com pessoas que a todo momento estão tentando ajudar as outras. Olha só como isso é poderoso. Entende? Não vai precisar você falar pra ele. Ele vai conseguir ver com os próprios olhos que ele pode sim ser uma pessoa que pode ajudar as outras. Ele vai começar a perceber o quanto que ele está sendo egoísta no casamento. E isso sem você precisar falar uma palavra. Entende como isso é muito estratégico? Eu sempre falo para as minhas alunas, né, que isso é o papel da mulher DEC, né? O que é a mulher DEC? É a mulher divina, estratégica e com comunicação que convence. Existem 3 tipos de mulheres que eu comento com elas, né? Tem a mulher 8, que é aquela mulher que aceita tudo, que perde a voz no casamento, que deixa o marido fazer o que quer, que é traída, que não consegue sair dessa situação, que depende financeiramente desse marido. Inclusive, a gente vai falar disso essa semana, tá? De mulheres que acabam dependendo aí financeiramente e estão vendo o casamento afundar e muitas vezes ficam nesse casamento porque não tem o que fazer, não tem como sair, porque não consegue se sustentar. Então a gente vai falar sobre isso, mas essa mulher 8 é uma mulher que ela depende completamente do marido, tanto financeiramente quanto emocionalmente, tá? E tem aquela mulher que ela é 80. A mulher 80 é aquela que ela se valoriza demais, ela se superestima demais. É uma mulher que ela tem sim a sua renda, só que ela não aceita que a renda seja do casal, a renda é dela, as coisas são dela. Ela não aceita a liderança do marido, né? Essa questão de homem liderar, mulher ser liderada, essa questão da atração, né? Inclusive eu dei uma aula para as minhas alunas hoje sobre isso, né? Sobre como aumentar a atração entre homem e mulher, em que eu falo muito disso, tá? Dessa questão de masculino e feminino muito forte, para você conseguir manter aí a atração física no seu casamento. Então, quando a mulher 80 é uma mulher e que ela tem uma energia masculina muito forte, é uma mulher que ela não aceita. O marido fala assim, viu, você pode fazer uma comidinha pra mim? Ela não aceita, ela acha tudo isso uma humilhação. Então isso é a mulher 80. E aí existe a mulher DEC, que é essa mulher que ela consegue ser divina, ou seja, ela sabe que ela pode contar com o apoio de Deus pra construir, pra restaurar a família dela. Ela é estratégica porque ela usa hoje eu tô ensinando pra vocês essa estratégia, mas ela usa diversas, centenas de estratégias para ela conseguir conduzir a vida dela, conduzir o casamento e conduzir a família, né? E quando eu digo conduzir, é influenciar. O poder da mulher é esse, não é dominar, é influenciar. E uma mulher DEC, né, divina, estratégica e com uma comunicação que convence. Uma comunicação em que muitas vezes você não precisa falar um A diretamente para o seu marido. Você pode criar toda uma situação para que as coisas se resolvam, tá? Então, isso é ser uma mulher DEC. Eu vou falar muito mais sobre isso no evento, né? Vou explicar com detalhes pra vocês. E aí você pode falar assim pra mim, Carol, tem alguma situação em que eu consigo pedir diretamente pro meu marido não andar com pessoa A, não andar com pessoa B? Existe, vou falar aqui pra vocês agora sobre isso. Mas é a exceção da exceção quando você já tá com alguns pilares, né? O método DEC, ele tem 4 pilares. Quando você tá com algum dos pilares já desenvolvidos, você consegue usar a estratégia de ter a faca e o queijo na mão. O que é essa estratégia de ter a faca e o queijo na mão? É quando você passa por um processo de traição, em que você tá ali num momento difícil, o seu marido está arrependido e ele vai fazer o que for preciso para que vocês voltem, para que vocês retomem.
tá? Se você tiver nessa situação, uma das coisas que você pode pedir sim diretamente é, tá bom, você vai voltar? Você volta. Mas eu não quero mais amizade com tal pessoa. E não adianta falar, A, B, C, não. Escolhe uma pessoa específica que você sabe que tem a capacidade de influenciar. Porque o mal, gente, o mal, ele tá aí se manifestando de todas as maneiras, né? Então, escolhe aquela pessoa que você sabe que influencia ele de uma maneira ruim e fala, aqui, não. Com essa pessoa eu não quero mais amizade, não quero mais contato. Assim eu volto, se não for assim eu não volto, entende? Então, esse é um momento sim que você consegue pedir diretamente, logo quando vocês estão nessa negociação para voltar ou não. Então, esse é o único momento. De resto, gente, é sempre aí você trazendo, construindo as estratégias para que você consiga promover a mudança do seu marido indiretamente, tá? E aí, como que é o jeito certo? O que você precisa fazer? Não, peraí, antes disso, vou falar outro erro comum que eu vejo. Viver em pé de guerra com o outro. Fala pra mim, quem é que gosta de estar perto de uma pessoa que só reclama, que só critica, que só fala mal, que só bota defeito? Gente, você criticar não ajuda, não salva casamento. Você resolver estrategicamente salva. Criticar é mais do seu impulso, entende? Então, o que você precisa fazer é aprender a controlar os seus impulsos para agir estrategicamente. Que, inclusive, é algo que eu ensino dentro do programa. É por aí que a gente começa. Como controlar esses impulsos, tá? Para poder agir estrategicamente. Isso sim resolve o problema. Isso sim salva casamento. Não reclamar, não criticar, não colocar defeito, isso não salva, gente, muito pelo contrário. Você também, com certeza, não gosta de estar perto de uma pessoa que só reclama. Quem gosta de estar perto de uma pessoa que só reclama, que só critica? Ninguém gosta, ninguém gosta. E sabe qual que é o problema disso? Imagina você que tem um marido, que tem um amigo solteiro, que você sabe que é uma péssima influência pra ele e que o seu marido se sente muito contente ao lado dele. Ele dá risada pra caramba, ele se diverte com esse amigo. Ele associa alegria e felicidade a esse tipo de amizade. O que você acha que ele associa ao casamento? Crítica, reclamação. Entende? Então, um erro muito comum que eu vejo quando você quer realmente mudanças do seu marido é você viver em pé de guerra com ele, tá? Isso daí é algo que prejudica muito o seu casamento. Então, entenda, você consegue sim influenciar o seu marido, mas quando você é uma boa companhia, quando você traz alegria, quando o seu marido ele consegue ver que dentro do casamento ele pode sim encontrar felicidade. E, inclusive, isso é algo que eu vou falar muito na semana que vem também, desses instintos, e como a própria esposa, ela consegue sim suprir esses instintos dentro do casamento, tá? Pra ele não precisar ficar procurando fora, ficar procurando com amizade, ficar procurando com coisas muito piores, com vício, né? Com bebida, como a gente vê muito hoje, é muito presente, né? Esse vício em bebida como uma fuga ali de alguma realidade que não tá conseguindo ser resolvida, tá? Então, vamos lá. Então, entenda. A maior influência do seu marido, né? Isso é algo que você precisa entender. Você tem que ser a maior influência do seu marido. Você tem que ser a maior influência dele. Por isso que eu bato muito na tecla de você se melhorar primeiro, você melhorar sua autoestima, você melhorar sua intimidade com Deus. Por quê? Porque você vai conseguir sim influenciar. Deus criou a mulher, gente, não foi à toa. Deus criou a mulher para ser influência assim na vida do homem. Quando Deus viu aquele homem lá sozinho, com aquele monte de coisa que ele tinha para administrar, ele mesmo falou. Ele falou, não é bom não que ele fique só. Eu vou criar aqui para ele uma auxiliadora, eu vou criar a mulher. Por quê? Porque ele sabia que o mal podia entrar ali. Ele precisava de uma pessoa direcionando, influenciando, conduzindo ali esse homem. Entende? Então, entenda, você sim é a maior influência do seu marido. Outra coisa, traga, gente, casais que são referências aí pro casamento de vocês, tá? Se vocês têm amizades aí, muitas vezes a gente acaba mantendo os mesmos ciclos de amizade, né? A gente vai se desenvolvendo, a gente vai melhorando, a gente acaba mantendo algumas relações um pouco por obrigação. Isso não ajuda em nada. Hoje vocês descobriram, vocês conseguiram entender o poder da influência, o poder de pertencer.
Então, já que a gente tem isso muito poderoso, vamos usar ao nosso favor. Traga aí referências para vocês de casais, de pessoas que você sabe que são bons exemplos, sabe? Traga referências de marido e mulher que se dão bem no casamento, que conseguem enfrentar as dificuldades. Não significa que o homem e a mulher que estão se dando bem são as pessoas que não têm crise. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. As pessoas que mais tiveram crises e estão bem, são as que estão mais fortalecidas. Por quê? Porque elas conseguiram sobreviver em meio a essa crise. Elas conseguiram sair mais fortalecidas em meio a essas crises. Então, traga aí essas referências para vocês, tá bom? Isso aí é algo muito poderoso. E para finalizar, gente, proteja o seu casamento, tá? Então, proteja contra influências más, proteja, não deixa qualquer pessoa entrar na sua casa. Ah, mas é muita ingenuidade, a gente não pode ser ingênuo, a gente não pode ser besta. Ah, porque o meu marido, eu confio, eu boto... Gente, não, a gente tem que ser esperto, sabe? A gente sabe que o homem tem ali, eu vou explicar isso na próxima aula da semana que vem. A gente sabe que hoje o homem, ele tem essa questão de atração sexual aí muito forte, é muito mais forte no homem do que na mulher, né? Os próprios hormônios, a composição fisiológica do homem, a composição do corpo do homem, ela é toda voltada para isso, sabe? Então, a gente sabe dessas diferenças e a gente não pode ser ingênua a ponto de achar que vai ter um monte de mulher, um monte de amiguinha minha aqui solteira em casa e que vai ficar tudo bem. Ah, elas são todas minhas amigas. Gente, não seja ingênuo. Não seja ingênuo. Proteja o seu casamento. Se você tem um carro aí, por exemplo, você acabou de comprar um carro. Tá novinho, você dedicou, você pagou ali, né, centavo por centavo, quitou tudo, tá tudo bonitinho, né, pagou o IPVA, ele tá todo bonitinho. Você vai largar seu carro em qualquer canto aí? Você vai largar ele aberto na rua, numa rua perigosa? Não. O que você faz? Você tranca, você põe alarme, você põe no seguro, você cuida. É isso que você tem que fazer no seu casamento, tá? É isso, o seu casamento é o bem mais valioso que você tem. Proteja ele, não deixa essas influências atrapalharem, porque elas atrapalham sim. Então você tem que ser a maior influência, tá bom? Então, resumindo, amigos solteiros é fria. Você consegue ir trocando? Você consegue tirar diretamente? Não, você consegue substituir. Vai substituindo, trazendo referências, criando estratégias aí para que ele consiga ter outras amizades, ter outros locais que ele frequente, que ele queira pertencer a outros grupos, tá? E semana que vem a gente tem um evento, para quem ainda não se inscreveu, clica lá no link. Agora eu vou olhar aqui as perguntinhas de vocês para poder responder, tá? No YouTube eu vi que não tem pergunta. Aqui no Instagram tem, vamos lá. Como controlar o impulso para não ligar para saber onde está? Parar de ser controladora. Ele está reclamando muito, olha só, Gleice. Vamos lá, sua pergunta é muito interessante. É aquilo que eu falei. Você não consegue falar assim, eu não vou pensar, eu não vou ligar. Não é assim que funciona. Não é você tirar algo da sua cabeça, é você substituir. Entende? Hoje você não consegue controlar esse impulso de ligar, de saber onde ele está, porque hoje a única coisa que está na sua cabeça é ele. Entende? É como se, quando a gente tem um problema no casamento, ou quando a gente tem um problema em qualquer área da nossa vida, a gente só consegue pensar nesse problema, não é? Ah, descobriu uma doença grave aí na família. A gente só consegue pensar nisso. Só pensa nisso. E quanto mais a gente pensa num problema, mais ele aumenta, mais ele se expande. Então a gente tem que começar a pensar em como resolver, entende? Então é uma substituição que você faz. Como você pode fazer essa substituição, por exemplo? Você já parou para analisar as outras áreas da sua vida? Eu tenho uma ferramenta de autoconhecimento que eu aplico dentro do programa, né? O programa Elo no Lar, para quem não sabe, é o meu programa de relacionamento, né? Onde minhas alunas ali aprendem todas as estratégias para salvar o casamento. Dentro desse programa eu aplico e eu ensino para elas uma ferramenta para elas conseguirem olhar as outras áreas da vida delas, que não só o relacionamento. E aí, esse controlar, ele é natural. Não é algo que você faz com expectativa. Tipo, eu vou parar de encher o saco dele para conseguir algo dele. Não, você para porque agora você começa a cuidar de outras áreas da sua vida que você tirou a atenção e que estavam indo por água abaixo.
tá? Quando as alunas, elas se deparam com esse momento de olhar isso, elas falam, meu Deus, como que eu deixei minha vida chegar nessa situação, entende? Então, você deixar de ser controladora dele é quando você começa a controlar a sua própria vida, né? Quando você começa a criar estratégias aí para melhorar a sua vida. E isso ajuda tanto você, né? Quanto os seus impulsos e quanto também melhorar o seu casamento, tá? Eu vou explicar um pouquinho mais na semana que vem sobre isso, sobre como a mulher, ela se torna interessante quando ela faz isso pro homem, tá? Então vamos lá, pergunta da Fabi. Sou cristã, meu marido não faz 8 anos que descubro traições dele. Não foi só uma, foi várias, até ele se envolver com mulher casada. Passei anos orando para o Senhor restaurar, mas ele não quer. Hoje eu oro para Deus, para ele restaurar, para que eu possa viver o que o Senhor tem para minha vida. Realmente, Fabi, resumindo, né, no caso da Fabi, várias traições, né, e eu vou explicar um pouquinho lá no evento o que acontece na cabeça do homem que faz com que ele traia uma vez, traia sempre, e como fazer para ele parar de fazer isso, né, para interromper esse ciclo. Mas a primeira coisa que você tem que fazer aí, Fabi, é você se reerguer. Eu sei que você tem muita vontade de salvar o seu casamento, mas você não consegue salvar o seu casamento sem antes você se salvar. Você não consegue que o seu marido te valorize sem antes você começar a se valorizar. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Você tem que manter sim a sua fé de orar e de pedir, só que oração e ação. Então é fazer o que precisa ser feito, aprender as estratégias que você precisa aprender e executar. E ir seguindo o processo, trilhando o caminho. O retorno do seu marido, ele é uma consequência de todo esse caminho que você trilha, tá? Então é algo muito natural. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, gente, é isso mesmo. Acabou. Amanhã a gente se vê, então, na próxima live, tá bom? Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite. Boa noite não, boa tarde. Bom dia, né, gente? Bom dia.